bom, a gente está gravando, tá bom? Se a gravação assim, a gente está gravando, tá? Porque tem um problema com vocês, lá no Classroom, era da falando fatores econômicos que influenciaram diretamente na migração, certo? A gente falou da cultura do café, da cana-de-açúcar, né? Quando eu falo cultura, eu falo de cultivar, certo? Cultivar o café, cana-de-açúcar, a borracha. A gente parou na página 149, não é isso? 149 e 150, mais ou menos nessa leitura. Ah, tá certo, Lara, tá certo. Livro de geografia, tá bom? Geografia, meus queridos. Vou fixar na tela. Pronto, agora sim. Tá ótimo. Vamos lá. Desigualdade social e trabalho. Isso, Raíssa, exatamente. Professor de geografia, história, produção. E em inglês também, viu? Só não é aqui, mas passa lá no meu canal para você ver. A gente tinha deixado essa literatura, né? Um pouquinho pela metade. Mas a gente vai retomar exatamente aqui da desigualdade social e do trabalho. Olha o cachorrinho começou. Ética também lá no sexto. Vamos lá. Página 149. Música também, mas não aqui, né? Mas sim, eu sou músico, tá? Vamos lá. A desigualdade social e o trabalho. Todo mundo, página 149, tá? Livro de Geografia, página 149. Vamos acompanhar a leitura e eu vou explicar, vou contextualizar como a gente sempre faz, certo? A desigualdade social e o trabalho. A formação do espaço geográfico brasileiro se deu pela desigualdade na apropriação dos recursos econômicos por uma pequena parte da população que, de início, atendia aos interesses portugueses na exploração das suas colônias, mas que, ao longo do tempo, adquiriu uma dinâmica própria como as elites locais. Então, desenhista também. Olá, Cidele, quem foi chegando agora, ponha o nome, tá bom? As regiões para ser explorado, né? De início, satisfazendo os desejos da coroa portuguesa, né? Mas que depois, com o acúmulo de riquezas locais e principalmente o acúmulo de interesses locais de pessoas aqui, calma, Maria, é o seguinte, você não está entendendo a minha voz ou o conteúdo? Eu estou falando da formação do espaço geográfico brasileiro. Você está travando para mais alguém? Nossa, então deixa eu sair, tá?
Bom, continua travando, pessoal. Põe aqui no chat. Não? Pronto, ótimo. Então, vamos retomar. Como eu ia falando, pessoal, e Maria, que disse que não estava entendendo, estava falando o seguinte, sobre a formação do espaço geográfico brasileiro, né? Que como vários outros espaços geográficos que foram colonizados, né? Estavam sendo colonizados, aqui se formou baseado em fatores econômicos. Tem coisas para explorar na nossa colônia ali no Nordeste? Tem. Vai um pessoal para lá. Tem coisas para se explorar no Sudeste? Tem açúcar, tem café, tem. Então, um monte de gente vai para ali também. A princípio, isso foi para atender a coroa portuguesa. Mas, com o acúmulo, né, de interesses locais, de pessoas locais, de influência, essa exploração acabou por atender os interesses da população local também, certo? Então vamos lá. Esse modelo de colonização no Brasil foi baseado na atividade agroexportadora escravocrata, ou seja, atividade agrícola de exportação, né? Produzir aqui no Brasil para exportar, tudo isso advindo do trabalho escravo, né? Era uma sociedade pautada na escravidão, né? No comércio, no tráfico negreiro. E essas pessoas vinham para cá para trabalhar claro, na modalidade de escravo, né? Que coisa terrível de se dizer. Continuando, escravocrata que concentrava propriedade nas mãos de poucos proprietários que, por sua vez, formaram uma sociedade agrária com o objetivo de atender ao consumo externo de produtos tropicais, como açúcar, cacau e etc. Essa configuração do espaço brasileiro gerou distorções que perduram até hoje e são responsáveis, em parte, pela desigualdade social atual, pois a parcela da população, desde a colonização, que não teve acesso à terra nem à renda, é a mais propensa a ser pobre e dependente, né? Isso aqui a gente pode falar, por exemplo, do Aécio Neves, né? Senador de Geografia, lá, página 149. Ele construiu um aeroporto, né? Construiu um aeroporto lá em Minas, né? Construiu um aeroporto lá em Minas Gerais, dentro do terreno do avô dele. Olha só quanta terra esse pessoal tem de herança. Dá para construir até um aeroporto. E sim, ele construiu lá. E essa terra veio assim, do nada? Claro que não. Claro que ela é advinda de algum meio, né? Ou ele comprou realmente, né? Ou essa terra foi herdada, passada de pai para filho, de pai para filho, lá do período da escravidão. Por exemplo, muitos donos de terra de hoje, grandes donos de terra, né, grandes latifundiários, têm essas enormes propriedades porque são herdeiros, né, daquelas pessoas que tomavam de conta das capitanias hereditárias, né? E sim, ficaram com grandes fatias de terra, certo? Continuando. E, claro, como o nosso texto nos diz, isso, em parte, é um grande fator, né? Faz com que as pessoas que não tiveram esse acesso, né, as famílias que não tiveram esse acesso à terra, estejam mais propensas, né? Estejam mais vulneráveis socialmente falando, estejam mais propensas a serem pobres e dependentes. Dependentes de quem? A princípio, do governo, né? Porque uma pessoa rica, em tese, ela não depende do governo, não depende do governo para ter um emprego, não depende do governo para ter educação, não depende do governo para ter acesso à saúde, né? Acesso ao atendimento ambulatorial, certo? Então, essa pessoa, quanto mais rico você é, mais independente do governo você se torna, embora você ainda seja subordinado ao governo.
Não podemos deixar de lembrar que o fenômeno da escravidão e o extermínio dos povos indígenas no Brasil são um dos componentes mais importantes, página 150, para entender a desigualdade social no Brasil, pois deixou como legado a discriminação e segregação espacial e social. Né? Claro que nisso aqui nós estamos falando, como por exemplo, de uma política de inclusão como as cotas raciais. Né? Um período, né, de escravidão tão longo como foi aqui no Brasil, claro que deixou sequelas embutidas ali na sociedade brasileira, né? E que, sim, há uma necessidade enorme de que hajam políticas de reparação social, certo? As cotas não são brincadeira. Como é que, por exemplo, um adolescente, vamos botar aqui um jovem, né? Mais de 18 anos, estudou a vida toda num colégio público, mas que sim, tem vontade de estudar, vai conseguir competir com uma pessoa que estudou a vida toda no Colégio Cristo, né? Estudou a vida toda no 7 de setembro. Isso é muito injusto, né? Porque, culturalmente falando, socialmente falando, e historicamente falando, aquela pessoa teve mais chances, né? E quando eu dou as cotas, né? Quando essa política de inclusão chega, ela é uma política de igualdade, certo? Mas seria bem melhor uma política de equidade, né? De equilíbrio das coisas, que as pessoas tenham sempre as mesmas oportunidades. Isso é apenas uma das várias sequelas que sobraram, né, que estão perdurando até hoje. Como, por exemplo, também o fato de a maioria da população das favelas, né, das comunidades, vamos dizer assim, a maioria das pessoas das comunidades são da etnia negra, né? O nome periferia, né? A gente tem a ideia de periferia, aquilo que não está no centro, né? Temos o centro e temos o periférico, que está dos lados ali. Quando a escravidão foi abolida, isso eu acho que eu até já falei para vocês, os grandes centros urbanos, que tinham até uma arquitetura muito parecida com a arquitetura europeia, já que o Brasil era a colônia portuguesa, esses centros urbanos, na teoria, não era lugar para um negro ex-escravo, né? Acabou de ser liberto. Ele não tinha condições de morar ali, ele não tinha condições de comprar terras ali. O negócio foi ir se abrigar nas partes afastadas das cidades. E assim começaram a se formar as favelas, né? Casas de... A gente não chama nem de casa, né? Eram basicamente barracos. Foi assim que, de início, começou a formação dessas comunidades, certo? E, claro, se estamos falando da população negra, da população de ex-escravos, logo os seus descendentes, né? Mais precisamente a população de hoje, 2020, também é majoritariamente negra. Há professor, mas tem branco na favela também. Eu sei, isso é uma consequência da miscigenação, né? A mistura de raças. Mas esse estigma social das comunidades se dá também por conta disso, certo? É por isso que a pessoa da favela, da comunidade, é discriminada também, né? Ah, professor, mas lá ocorre a maioria de crimes e tudo mais. Isso é assunto para outra aula. Países que desenvolveram suas economias baseando-se no acesso ao binômio terra-renda, como os Estados Unidos, têm um desenvolvimento socioeconômico entre os melhores do mundo. No Brasil, a maior parte da população não teve acesso à terra e, num contraste com as elites enriquecidas, cresceu e povoou o território em situação de penúria e pobreza, sempre obedecendo aos interesses econômicos, deslocando-se em busca de oportunidades independentes de suas vontades. Então, aqui, o que é que essa parte do texto nos sugere?
e a população mais carente, né, se reproduziu descontroladamente, né, até porque faltou-lhe uma certa educação familiar. A população mais carente se reproduziu de uma maneira descontrolada e sempre saía de um lugar para o outro, né, fazendo esse processo migratório contra a sua vontade, porque estamos falando de uma população carente e com certos costumes de um certo aprisionamento não, pertencimento à sua terra natal. É aquele tipo de gente que não quer sair da sua terrinha. Sai porque não quer morrer de fome, né? Precisa de dinheiro, precisa de comida, precisa trabalhar. Então a pessoa se vê obrigada a sair do seu canto. Vocês estão entendendo? Entendendo? Ficou uma parte não muito bem esclarecida até aqui? Migrações e desigualdades, minha querida, por exemplo, é o seguinte: quando eu falo em migração, eu estou apontando para o seguinte: ó, migração, interesse. Eu vou sair daqui para outro lugar, tenho interesse aí, certo? Interesse de melhorar de vida, a princípio, certo? Por exemplo, eu desenhista. Aqui não é lugar para desenhista, né? Se eu quiser seguir essa carreira, eu tenho que sair daqui. E por que aqui não é lugar para desenhista? Tem uma certa desigualdade aí? Tem. Faltou investimento na cultura? Faltou, certo? Só para a gente começar. Isso eu estou falando de um caso muito elevado, muito específico. Agora vamos voltar ali para o século XX, né? Com o início do século XX, né? As secas aqui do Nordeste, a seca mais emblemática que a gente teve, a seca do 15, 1915, né? Até descrita no livro de Raquel de Queiroz, a desigualdade social, a falta de amparo do governo, muita gente pobre naquele sertão, fez com que essas pessoas, né, no período de seca extrema, sem comida, sem água, aliás, água é vida, se não tem água, a gente já sabe que não vai ter comida, né, não vai ter plantação, certo? Não vai ter um processo agrícola bem executado. Então, não tem água, não tem vida. As pessoas vão sair do seu lugar para procurar uma melhor oportunidade de vida, né? E repare o seguinte, o trajeto era Quixadá-Fortaleza, e muita gente morreu no meio do caminho, né? Estamos falando de uma população que até hoje também não tem lá essa assistência toda do governo. Imagine há 100 anos atrás, né? Quando as políticas eram mais excludentes do que nunca, né? Políticas de exclusão social, não de inclusão, certo? Então, quando você tem essa desigualdade social chegando aos níveis extremos, né? Beirando, realmente passando, aliás, a linha da miséria, da fome, da sede, claro que as pessoas vão querer sair dali. Se não tem oportunidade, se não tem trabalho, se não tem recursos, né? Recurso alimentício, recurso hídrico, se não tem nada, vamos sair daqui, certo? Essa é uma das maneiras de nós relacionarmos a migração com a desigualdade social. Bom, vamos aqui em as migrações tem como motivação a busca por melhorias, aliás, por melhorias nas condições de vida, podendo ser espontâneas ou forçadas, né? Como esses exemplos que eu acabei de falar, né? Pode ser espontâneo, porque, por exemplo, eu não vou sair daqui forçado se eu sair hoje, né? Isso num horizonte sem coronavírus, né? Mas muito do movimento migratório no início do século passado foi totalmente forçado, né? Vamos sair daqui para não morrer. No Brasil, as constantes mudanças dos polos produtivos, ilustrados pelos ciclos econômicos ao longo da história, de sua história, fizeram com que populações inteiras sofressem com a decadência econômica de suas regiões, levando ao deslocamento para áreas que surgiam
com novas atividades econômicas, com exigência de população e mão de obra. Sobre os polos econômicos que ele está falando aqui, repara no seguinte: estamos cultivando aqui café no Sudeste e começa a ser muito valorizado a borracha. E a seringueira se encontra lá no norte. Olha só a mudança, né? Os nordestinos vieram aqui para São Paulo, e de São Paulo para a floresta amazônica mesmo, né? A Amazônia, como é forçado, né? E como é polarizado, como é distante polos econômicos. Pronto. Esse contexto caracteriza-se como migrações espontâneas, pois, por escolha, as populações se direcionam para regiões que possam ter mais emprego e renda e, consequentemente, melhores condições de vida. As migrações forçadas são aquelas decorrentes de guerras, perseguições étnicas, políticas, religiosas ou por catástrofes naturais, furacões, enchentes, secas, terremotos e etc. No caso brasileiro, o fenômeno da seca no semiárido nordestino forma a maior área de repulsão populacional, né? Repulsão, né? Desde o século XIX, pois a seca, combinada com fatores sociais, resulta em problemas econômicos, no impedimento do desenvolvimento das atividades agropecuárias, paralisando fazendas, comprometendo a economia das cidades e, consequentemente, tirando a renda da maioria das famílias sertanejas, obrigando-as a deixar a sua região de origem em busca da sobrevivência, né? Como eu falei para vocês. Se a seca chegou, vai alterar todos os fatores econômicos, né? Porque estamos falando do sertão, estamos falando de famílias sertanejas que dependem basicamente da agropecuária, né? Não é a indústria que move a economia no sertão, é a agricultura, é a terra, é a plantação. E sem água não tem plantação. Para quem se perdeu, eu estou na página 150, agora eu vou para o antepenúltimo parágrafo, certo? O fator renda. O fator renda é um dos mais importantes para o desenvolvimento humano e está diretamente atrelado às condições de educação e saúde, porque uma população é mais capaz e produtiva quando tem acesso a esses serviços, educação e saúde, né? Ou seja, quanto maior os níveis educacionais e de saúde de uma população, maior será a sua renda. Isso aqui não precisaria nem explicar muita coisa, não, mas é bem óbvio, né? Se eu estou falando de uma população que tem mais acesso à educação, eu estou falando de uma população que vai ser melhor capacitada para o mercado de trabalho, né? Então, o salário dela não vai ser mais ou menos por aqui. Ela tem muita educação, então ela vai ter muito salário, né? Do mesmo modo, a população que tem mais acesso à saúde. Porque se eu estou falando de uma população que tem acesso à saúde, eu estou falando de uma população cujo governo investe nessa área, né, no mínimo, e que está tendo resultados. Né? Então, é de se entender que as políticas sanitárias nesse local estão tendo efeito. Continuando, no Brasil, os serviços de saúde e educação não satisfazem as necessidades da população, limitando as possibilidades de entrada no mercado de trabalho. Há uma faixa de renda mais baixa, que não proporciona qualidade de vida condizente com os padrões mínimos da Organização Mundial da Saúde. Né? Aliás, a Organização das Nações Unidas, que eu estou lendo tanta reportagem sobre o coronavírus que não, essa OMS não sai da cabeça. Organização das Nações Unidas, que é de, pelo menos,
US$ 1,25 por dia. Dentro da diversidade de contextos econômicos do Brasil, apresentado pelas diferenças do desenvolvimento regional, a renda do trabalhador é muito variada. Em 2015, segundo o IBGE, a renda per capita média no Distrito Federal era 2.252, a maior do país, e no Maranhão era de 509, a menor, sendo a média nacional de 1.113. É preciso salientar que essa média é obtida dividindo o PIB estadual, né, o conjunto de riquezas produzidas em um ano, pelo número de habitantes, e não a uma renda mensal, certo? A má distribuição de renda é causada pela desigualdade social, claro, pois no nosso país a diferença de renda está entre os mais ricos e os mais pobres. É uma das maiores do mundo, né? Essa diferença de renda entre os mais ricos e os mais pobres aqui no Brasil é gigantesca, fazendo do Brasil um dos piores países em distribuição de renda. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 2013, tínhamos a segunda pior colocação, e em 2015 passamos ao 14º lugar entre os piores índices de distribuição de renda no país. A renda insuficiente do trabalhador brasileiro, só o chat aqui se saiu alguma coisa, não. A renda insuficiente do trabalhador brasileiro tem como consequência, a baixa qualidade de vida da maioria da população, pois o acesso à habitação, aos serviços de transporte público, abastecimento de água, coleta de esgoto e de lixo, educação, saúde, entre outros, é extremamente limitado e precário. O resultado disso são altos índices de violência no campo e na cidade, cadeias superlotadas, mortalidade infantil, desnutrição e atraso econômico. Disso tudo aqui, a gente vê o contrário em alguns países da Europa. Por exemplo, a Holanda. A Holanda, ela já fechou mais de 16 cadeias desde 2008, eu acho, uma coisa assim. Porque lá tem educação, lá a desigualdade social não é tanto como aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil, um pobre está aqui e um rico está bem aqui. Lá, mais ou menos aqui a diferença. Um pobre aqui e um rico aqui. Não é tão gritante como é aqui no Brasil. Lá as pessoas são bem tratadas pelo seu governo. As pessoas têm acesso à saúde, têm acesso à educação. Né? Deixa eu dar outro exemplo aqui da Finlândia, que eu acho que eu já falei para vocês. Lá, a educação é paga. Mas, se você não puder pagar, tudo bem, não tem problema. Se você não puder pagar pela escola na Finlândia, não tem problema. Não é por causa disso que você vai deixar de estudar, certo? Lá também, a segurança pública é excelente, de modo que os comércios, a maioria, não tem funcionários. Na verdade, o dono chega lá de manhã, abre e vai embora. Se você vê, seja lá o que você vê, um telefone e você quer comprar, você pega o produto, deixa o dinheiro lá e sai. Lá funciona desse jeito. Lá é uma educação totalmente inimaginável se a gente for comparar com o Brasil. Já pensou? Você chegar num mercantil, pegar suas coisas, deixar o dinheiro no caixa e ir embora, e ninguém roubar, ninguém pegar um centavo seu? Que fantástico, né? Bom, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, em 2012, 77% da renda familiar vinha do trabalho e o restante de outras rendas, como aposentadoria, pensões e programas sociais. No trabalho decente, apoia-se a solução para proporcionar às famílias de situação social fragilizada melhor
qualidade de vida. O conceito de trabalho decente se origina do ideal de inclusão social e do trabalho com boas condições, com acesso aos direitos sociais e igual tratamento e oportunidade de crescimento e emprego. Isso gera mais renda, né? Reduzindo a pobreza extrema e os episódios de fome entre a população brasileira, causados pela má distribuição de renda. Então, o que a gente tem aqui, a gente tem a ideia principal de que a gente só vai evoluir com o trabalho, né? E com trabalho decente, com trabalho que satisfaça as necessidades da população, para que não ocorra episódios, né? Para que não ocorra esses casos de fome. Pelo menos sejam minimizados, né? Se fizer isso no Brasil, a lógica vai em menos de 10 minutos. É verdade, é um problema cultural, né? É um problema cultural. Eu compararia a solução para isso, vai ter atividade sim. É como, por exemplo, vamos pegar aqui uma ideia grande, né? As atividades são essas aqui, pessoal. Página 151, 153, né? Já que na 152 tem só o texto. Página 154, 155, 56, 57, 58, 59. Vocês vão ter um trabalhinho. Da 151 a 162. Levando em consideração que a nossa próxima aula é de geografia, né? É na quinta-feira, dá tempo, né? É só marcar. Tudo, tirando duas aqui que são subjetivas, o resto é só para marcar. Duas ou três. Certo? Não, tá facinho, tá facinho, tá facinho. Vou aproveitar aqui, eu posso até dividir em dois essa atividade. Mas vocês vão ter que me entregar, todo mundo vai ter que me entregar, tá certo? Sem falta, na quinta-feira. Aí, se não me entregarem, eu não faço mais isso, não. Vamos lá, vamos comparar a solução, né? E foi interessante o que a Maria falou. Se fizer isso no Brasil, a loja fica vazia em 10 minutos. Mas vamos pensar no porquê disso, né? Por que funciona lá na Finlândia, na Noruega também, na Dinamarca, e não funciona aqui no Brasil? É um problema cultural cuja solução vai vir da educação, certo? Vamos pegar como exemplo aqui, essa ideia que eu criei aqui, da Alemanha, certo? A Alemanha, em 2002, não, ninguém vai fazer, não, dividir em dois, por exemplo, 5 páginas hoje e as outras 6 depois de quinta-feira, entendeu? Nada de dupla, não, certo? Agora prestem atenção. A Alemanha, em 2002, perdeu a Copa do Mundo, né? Perdeu a Copa do Mundo na final, 2-0 contra o Brasil. Prestem atenção. Assim que ela perdeu a Copa, basicamente na mesma semana, a Alemanha abriu a escola de futebol. Tinha lá o nome Escola de Futebol. Tinha lá desse jeitinho. E 2002, né? 2006, a Alemanha, ela não chegou na final, né? Na verdade, ela chegou só nas semifinais. Se eu não me engano, ela chegou nas semifinais. E dali não passou, né? 2006, 2010, a Alemanha não chegou nem nas quartas de finais direito, né? E foi eliminada. E olha só, já tinham passado ali 8 anos e nada da escola de futebol alemã render resultado, né? Qual era o resultado? Ser campeão do mundo, né? Em 2014, né? Em 2014, a Alemanha foi campeã do mundo. Ah, mas professor, o que você quer dizer com isso? Dessa seleção da Alemanha que foi campeã do mundo,
apenas 2 jogadores já eram profissionais antes da criação da escola de futebol, né? Que era Philipp Lahm e Miroslav Klose. Eles já eram jogadores profissionais. O resto, todo mundo se profissionalizou através da escola de futebol da Alemanha. Ou seja, vamos pegar aqui a ideia, raciocínio comigo, para o que você está fazendo e preste atenção. A Alemanha, país desenvolvido, né? No setor do esporte, né? Porque tem esporte, tem saúde, tem educação, tem um monte de setores. No setor do esporte. E dentro de vários esportes, né? Falando aqui só do futebol, a Alemanha levou 12 anos para ter resultado. Imagine o Brasil se for investir na educação. Quanto tempo não vai demorar para que a gente possa ver esse resultado, certo? Então, sim, Maria, se fizer isso aqui no Brasil, que nem fazem lá na Finlândia, a loja esvazia em 10 minutos. Mas é um problema que a gente vai resolver com educação, certo? E que tem que começar hoje para ver o resultado daqui a uns 30 anos, certo? Eu vou pôr a atividade no Google Sala de Aula, certo, meus queridos? Não se preocupem, é uma atividade simples, vocês sabem de tudo. Agora todo mundo pôs o nome, né? Quem chegou depois, coloque o nome, por gentileza. Essa comparação que eu fiz com o futebol da Alemanha é só para vocês verem como esses processos de correção social demoram, né? E, por incrível que pareça, a gente ainda não começou a resolver nada nesse país, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista educacional, de jeito nenhum a gente começou ainda. Então vai demorar bastante para que aqui no Brasil faça-se como se faz na Finlândia. Bom, a gente se vê na última aula, né?